Por que a Europa não constrói arranha-céus? Você já parou para pensar no porquê a Europa não constrói arranha-céus? Provavelmente você nunca tenha feito essa pergunta até agora. Por isso, no vídeo de hoje, vamos desvendar este grande mistério. Apesar de ser um dos continentes mais desenvolvidos, densamente povoados e economicamente prósperos, a Europa tem surpreendentemente poucos arranha-céus, principalmente quando comparada à Ásia e à América do Norte. Dos 218 arranha-céus construídos no continente, até hoje, 66% deles estão localizados em apenas 5 cidades, sendo elas Londres, Paris, Frankfurt, Moscou e Istambul. Mas por que outras grandes cidades europeias não adotaram o arranha-céu? Como eles prosperaram sem o significativo espaço interno urbano e as áreas de piso que essas estruturas inteligentes fornecem? E tudo está prestes a mudar em nosso mundo cada vez mais urbanizado? Um dos verdadeiros encantos de muitas cidades europeias são os seus horizontes relativamente baixos, que permitem que você realmente absorva a beleza do lugar, vendo o todo de cada edifício, em vez de olhar para as janelas imponentes no alto. Ter uma cidade que gira em torno de prédios baixos significa que, quando você se dirige para um local mais alto, pode realmente testemunhar a cidade inteira se espalhando à sua frente. Na Idade Média, as igrejas eram o edifício mais importante da cidade e, posteriormente, muitas vezes o mais alto. Portanto, cidades como Praga, Colônia, Amsterdã e São Petersburgo oferecem aos viajantes horizontes espetaculares, não do tipo arranha-céus. Quando os arranha-céus ganharam destaque no século XIX, primeiro em Chicago e depois em Nova York, muitas cidades europeias já estavam muito bem estabelecidas, com grandes edifícios históricos e espaços públicos que deixavam pouco espaço para grandes novas estruturas. A maioria das cidades da Europa naquela época também tinha zoneamento mais uniforme e não enfrentava alta demanda por espaço em distritos importantes que normalmente impulsionam o desenvolvimento de arranha-céus. Além disso, à medida que o poder e a influência da América do Norte começaram a crescer, surgiu uma rivalidade cultural entre os americanos, que viam o sistema de classes da Europa como ultrapassado, e os europeus, que viam alguns ideais americanos como tradições em erosão e o modo de vida europeu. Como resultado, cada continente tornou-se cauteloso em adotar os conceitos dos outros. Enquanto a América do Norte pretendia se tornar o modelo para uma nova era, a Europa buscava preservar sua herança. Mesmo que isso explique por que a construção de arranha-céus inicialmente não aconteceu na Europa. Não explica o que impediu o continente desde então. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos pensaram que as cidades europeias iriam se modernizar e replicar os arranha-céus que surgiam na América do Norte. Mas na Europa Ocidental, onde muitas cidades perderam marcos e estruturas históricas, um desejo forte de restaurar o que havia sido destruído tomou conta. Além disso, a população mais baixa da Europa naquela época significava que não havia demanda por pisos na área que impulsiona principalmente a construção de arranha-céus. Como resultado, estruturas modestas substituíram edifícios que não puderam ser salvos ou restaurados. Enquanto isso, na Europa Oriental, o esforço de reconstrução da expansão da União Soviética consistia em grande parte em estruturas repetitivas de altura média que buscavam realojar grande parte da população. Foi nessa época que a Europa viu seus primeiros arranha-céus começarem a ser erguidos, não em resposta ao crescimento e à prosperidade, mas em um esforço dos soviéticos para indicar seu poder e influência. Mesmo que Bruxelas nunca tenha construído um verdadeiro arranha-céu, é parcialmente responsável pela falta de arranha-céus em todo o continente. Sem nenhum regulamento de zoneamento significativo em vigor, a década de 1960 viu muitos prédios da cidade serem demolidos para dar lugar a grandes e modernas estruturas que tinham pouca consideração pelo valor arquitetônico ou cultural. Reconhecendo o dano que essa reconstrução indiscriminada estava causando à cidade, muitas figuras importantes e arquitetos chamaram o termo bruxelização e fizeram um lobby para introduzir novas regras de planejamento. Esses regulamentos limitaram significativamente a escala de novos edifícios e exigiram que fachadas históricas fossem restauradas e incorporadas a novos empreendimentos, preservando os traços culturais. A briga em Bruxelas levou a uma antipatia geral pelos edifícios modernos em toda a Europa, com muitos os vendo como sem alma. Em resposta, várias cidades adotaram regulamentos semelhantes e reservaram distritos controlados, como La Défense, em Paris, para manter o desenvolvimento de arranha-céus longe dos centros históricos. No início do século XXI, as
atitudes em relação aos edifícios altos estavam diminuindo em todo o continente, à medida que as tendências arquitetônicas se afastavam das estruturas semelhantes a caixas em direção a designs mais exclusivos e à medida que o mundo se tornava cada vez mais globalizado. Desde o início dos anos 2000, grandes centros financeiros como Londres, Paris, Moscou, Istambul e Frankfurt viram vários arranha-céus crescerem à medida que a demanda por espaço comercial em seus centros aumentou. Por outro lado, cidades europeias menores que experimentaram um crescimento um pouco menor voltaram seu foco para o meio ambiente e para a melhoria dos padrões de vida dos cidadãos. Nos últimos anos, as áreas urbanas da Escandinávia e da Europa Central foram consistentemente classificadas entre as mais altas do mundo em sustentabilidade, facilidade e bem-estar, mantendo a importância dentro de suas economias nacionais. Mas a construção de arranha-céus nas cidades de hoje não é mais impulsionada apenas pelo crescimento econômico ou pela necessidade de escritórios comerciais. Com 60% da população humana global vivendo em áreas urbanas, até 2030, os arranha-céus residenciais estão ganhando destaque, principalmente na Ásia e na América do Norte. À medida que muitas indústrias tradicionais de base rural se tornam automatizadas, milhões estão migrando para as cidades e grandes áreas urbanas, gerando uma demanda significativa por espaço residencial, que geralmente é atendida por estruturas de arranha-céus. A Europa não está imune a esse fenômeno, principalmente em um mundo tão fortemente globalizado e com a vontade do continente de acompanhar o progresso e o crescimento econômico da China e dos Estados Unidos. Como tal, a Europa poderá testemunhar um boom de arranha-céus nas próximas décadas. Com centros urbanos inteiros sendo agora declarados historicamente significativos e com o desejo de reter o máximo possível de cultura e arquitetura, mantendo-se forte até os dias atuais, o desafio único enfrentado pela futura construção de arranha-céus na Europa tem tudo a ver com o passado. Podemos dizer que a Europa conseguiu criar um equilíbrio harmonioso entre o antigo e o novo, permitindo que os viajantes experimentassem as partes culturais baixas de uma cidade sem realmente ter que construir os altos arranha-céus que conhecemos. Quando você compara o número de arranha-céus na Europa, 218, com os dos Estados Unidos, 639, e da Ásia, 2.777, é realmente alucinante. Mas talvez devido à demanda por vida na cidade, globalização e crescimento econômico, isso esteja prestes a mudar. Você já tinha reparado que praticamente não existem arranha-céus na Europa? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like. Aproveite também para se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo inovador. Até a próxima!